Olá pessoal, hoje vamos falar da Lei 7.210, Lei de Execução Penal. Com base na seguinte questão: fui condenado. Como posso progredir de regime e remir a minha pena? Bom, a Lei de Execução Penal, ela não tem intuito apenas de punir o indivíduo, mas sim de trazer uma ressocialização desse indivíduo na sociedade. Atualmente no Brasil nós temos três tipos de regime: regime fechado, semiaberto e aberto. Ao longo do tempo, esse indivíduo ele pode progredir de regime, mas para isso ele tem que cumprir alguns requisitos, que serão explicados ao longo do nosso trabalho. Execução Penal, Lei número 7.210 de 1984. A progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 1984, é um direito garantido a presos que estão em cumprimento de pena. Para a concessão do benefício, o juiz analisa se o preso preenche os requisitos da lei. Uma vez preenchidos, o benefício será concedido. Essa progressão não é automática, ela é concedida por decisão do juiz de execução penal, após o cálculo da pena e a verificação do comportamento. A progressão de regime é a passagem do condenado de um regime mais rigoroso, fechado, para um menos rigoroso, semiaberto ou aberto. Com as alterações do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, com atualizações em 2024, as regras mudaram para percentuais de pena cumprida, deixando de ser baseados em infrações simples, como um sexto e 2/5 da pena. A progressão passou a exigir o preenchimento conjunto de dois requisitos: requisito objetivo, que é o tempo, cumprir uma parte da pena que variava, né, de 16% a 70%, dependendo da natureza do crime e da reincidência. E o requisito subjetivo, que é o mérito, que era ter boa conduta carcerária, atestada pelo diretor do estabelecimento prisional. A lei número 14.843, de 2024, também reforçou necessidades de exame criminológico para a progressão. A partir de 25 de março de 2026, a progressão de regime no Brasil passou por mudanças significativas com a entrada em vigor da Lei número 15.358 de 2026, marco legal do combate ao crime organizado, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, da LEP, tornando as regras mais rigorosas, especialmente para crimes graves, hediondos e facções. Requisito subjetivo, atualizado em 2026, boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento carcerário. Exame criminológico é obrigatório. A nova redação da LEP impõe que a progressão depende também dos requisitos, dos resultados do exame criminológico, aumentado o controle sobre a avaliação do preso. A não retroatividade, a exigência mais rígida do exame criminológico não retroage para fatos anteriores, aplicando apenas em novos casos. O requisito objetivo, novos percentuais da Lei 15.358 de 2026, que os percentuais de cumprimento de pena aumentaram significativamente para os casos de crime hediondo e equiparados, cometidos a partir de 25 de 3 de 2026, que é de 16% até 85%. Então, 16% se o condenado for primário e o crime for sem violência ou grave ameaça, 20% se o condenado for reincidente e o crime foi sem violência ou grave ameaça, 25% se o condenado for primário e o crime foi de violência ou grave ameaça, 30% se o condenado for reincidente e o crime foi com violência ou grave ameaça, 70% condenados primários por tráfico de drogas ou crimes hediondos, anteriormente era de 40%.
80% são condenados reincidentes por tráfico ou crimes hediondos, então tem que cumprir 80% da pena para conseguir ter a progressão do regime, e 85% de cumprimento da pena condenados reincidentes em crime hediondo com resultado morte, que é tornado o regime fechado quase perpétuo para penas longas. Tem a regra, né, de transição, que é o tempo do fato. Crimes cometidos antes de 25/3 de 2026, aplicam-se os percentuais anteriores de 40%, 50%, 60% e 70%, e crimes cometidos após 25/3 de 2026, aplicam-se os novos percentuais, muito mais severos. Então, essa nova, né, porcentagem de cumprimento de pena é para crimes cometidos após essa data de 25/3 de 2026. Vedações, né, a nova legislação restringiu ainda mais o benefício, vedando o livramento condicional nos casos de 75% e 85% do cumprimento da pena. Em 2026, a progressão de regime prisional tornou-se mais rigorosa devido a novas legislações que aumentaram o tempo necessário de cumprimento de pena e tornaram obrigatórios exames mais minuciosos. As principais causas que impedem ou adiam a progressão do regime, do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto, inclui cometimento de falta grave, causa atraso ou interrupção, que é a prática de falta grave, como fuga, posse de celular, subversão da ordem, interrompe o prazo da progressão. Isso zera o tempo que o preso já tinha cumprido em relação à nova data base, exigindo que ele recomece a contagem com base na pena restante. O aumento de prazos pela nova lei, que é a Lei 15.358, de 2026, que é a chamada lei antifacção, aumentou os percentuais de cumprimento de pena para a progressão, resultando em tempo em regimes rígidos, com prazos que podem chegar a 85% da pena para casos específicos. O exame criminológico obrigatório, né, que é da Lei 14.843 de 2024, vigor em 2026, que é a realização do exame criminológico que avalia o perfil psicológico e social do preso, tornou-se obrigatória para a progressão do regime. A demora na realização desse exame é um laudo desfavorável para adiar significativamente a progressão. A residência em crimes hediondos, reincidentes específicos ou genéricos em crimes hediondos ou equiparados têm prazos de progressão muito mais elevados, de 50%, 70%, 70% a 85%, que adia a progressão. Tem a ausência, né, de comportamento carcerário bom também. A LEP, a execução penal, exige um bom comportamento atestado pelo diretor do presídio para a progressão. Falta leve ou média também pode adiar o benefício, mas falta grave é a principal causa de interrupção. Tem decisão judicial também desfavorável, né? A progressão não é automática, mesmo com o tempo cumprido, o juiz, baseado no exame criminológico ou relatórios, entender que o preso não está apto, a progressão é negada. As regras, né, essas novas regras mais rígidas, que foi agora em 2026, e a exigência de exame criminológico não retroagem, ou seja, só se aplicam a crimes cometidos após a vigência das novas leis, não atingindo quem estava cumprindo pena sob as regras anteriores, conforme o entendimento dos tribunais superiores. A progressão de regime em 2026 consolidada por novas legislações, como a Lei 15.358 de 2026, que é o marco legal ao combate do crime organizado, tem como finalidade primordial a ressocialização gradual do sentenciado, que permitindo o retorno ao convívio social de forma paulatina. Essa progressão tem como objetivos, né,
promover a ressocialização do condenado, estimular o bom comportamento no cárcere e reduzir a reincidência criminal. Desse modo, a progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal consolida-se como um dos principais instrumentos de concretização da finalidade ressocializadora da pena no ordenamento jurídico brasileiro. Longe de representar um benefício automático, trata-se de um direito condicionado ao cumprimento rigoroso de requisitos objetivos e subjetivos, cuja análise compete ao juízo da execução penal. Com as sucessivas alterações legislativas, especialmente para o chamado pacote anticrime e as inovações introduzidas pelas leis 14.843 de 2024 e a de número 15.358 de 2026, observa-se um claro movimento de endurecimento das regras, sobretudo em relação a crimes graves, hediondos e ligados à criminalidade organizada. O aumento dos percentuais de cumprimento da pena, e a obrigatoriedade do exame criminológico evidenciam uma maior preocupação estatal com a segurança pública e com a análise individualizada do apenado. Por outro lado, mantém-se a essência da progressão como mecanismo de estímulo ao bom comportamento carcerário e de preparação gradual para o retorno ao convívio social. Nesse sentido, o Instituto continua desempenhando papel fundamental na redução da reincidência e da promoção da dignidade da pessoa humana, ao permitir que o condenado avance de forma progressiva no cumprimento da pena. Assim, é possível concluir que a progressão de regime, mesmo diante de um cenário mais rigoroso. Meu nome é Stephanie e eu vou falar acerca da remissão de pena. Além da progressão de pena, no nosso regime também existe a remissão de pena, que é a possibilidade de reduzir uma parte da pena por meio de trabalhos ou por meio de estudos. Por exemplo, se o condenado ele cumpre algum regime aberto ou semiaberto e ele começa a trabalhar nesse meio termo, trabalhando de 6 a 8 horas por dia, ele consegue remir um dia da pena dele. Isso também vale para leituras, para estudos, exemplo. Ele começou a fazer uma faculdade, ou começou a querer concluir o ensino médio, ensino superior ou ensino fundamental, cursos técnicos, enfermagens, esses tipos de cursos técnicos, ele consegue remir um dia da pena dele também. Esse mecanismo, ele incentiva o desenvolvimento pessoal dele e também ajuda na ressocialização com a sociedade. Só que fica a dúvida, esse benefício é um benefício excessivo ou realmente uma forma de reintegrar o preso com a sociedade? Artigo 126 da Lei nº 7.210, Lei de Execução Penal, de 11 de julho de 1984. Artigo 126. O condenado que cumpra a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011. Boa noite, senhores. Meu nome é Stefânio Pacheco, sou um dos integrantes do grupo composto sobre a Lei de Execução Penal, tá? Mais especificamente no tema sobre fui preso, como farei para poder progredir de regime baseando em suas remissões de pena, né? Isso é muito possível e analisando junto com meus colegas, a gente consegue verificar que junto da Lei de Execução Penal, ela demonstra que o nosso sistema penal brasileiro não tem única e exclusivamente o interesse de punir o apenado, e muito pelo contrário. Um dos interesses é ressocializá-lo para que este possa retornar para a sociedade de uma maneira melhor do
do que ele entrou. A progressão de regime e suas remissões, elas não devem ser vistas, bem como benefícios indevidos, como alguns dos societários externos pensam. Muito pelo contrário, são instrumentos fundamentais e constitucionais que garantem o direito e dever do prisioneiro de se ressocializar, de incentivar o seu bom comportamento para que este retorne à unidade prisional, que tenha bom convívio com os outros reeducandos dentro e fora das suas unidades prisionais, tá? E é importante também a gente destacar e retirar esse tipo de pensamento externo de algumas pessoas, de que a pena ela não pode ser encarada apenas como um castigo, mas sim como uma oportunidade da pessoa melhorar, senão a pena não teria validade alguma. Neste sentido, senhores, a progressão de regime e suas remissões, elas não devem ser vistas, bem como benefícios indevidos, como alguns dos societários externos pensam. Muito pelo contrário, são instrumentos fundamentais e constitucionais que garantem o direito e dever do prisioneiro de se ressocializar, de incentivar o seu bom comportamento para que este retorne à unidade prisional, que tenha bom convívio com os outros reeducandos dentro e fora das suas unidades prisionais, tá? E é importante também a gente destacar e retirar esse tipo de pensamento externo de algumas pessoas, de que a pena ela não pode ser encarada apenas como um castigo, mas sim como uma oportunidade da pessoa melhorar, senão a pena não teria validade alguma. Forma, senhores, é extremamente importante demonstrar para a sociedade que a pena ela não é apenas demonstrar que o prisioneiro deverá cumprir de forma integral a pena sofrida, dolorosa, sem nenhuma oportunidade e retirando todas as suas garantias. E muito pelo contrário, acreditar que ele irá se recuperar, se reintegrar à sociedade e ser uma pessoa melhor posteriormente. Também dizer que todo indivíduo ele é capaz de mudar, basta ele querer, basta ele querer. E tendo mais oportunidades e não ficar fechado em um ambiente confinado, sem ter novas oportunidades, é muito ruim. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de trabalhar fora, estudar, ocupar sua mente, é muito positivo, não só para ele, como para todos aos seus redores e principalmente para a família, para saber que seu ente querido não está confinado 24 horas por dia sem nada para fazer, e sim se profissionalizando, trabalhando, estudando e garantindo algo melhor, além de também receber um valor que o Estado, quando pecúlio, dá a ele a oportunidade de, assim que sair da sua progressão para o regime aberto, ter a possibilidade de ter um valor em espécie para se reintegrar à sociedade de forma digna, tá? Existindo também exceções, quando o regime é semiaberto e ele necessita de melhorar, como exemplo, casa, materiais dentários, construções familiares. Sabemos que muita gente passa necessidade e isso é muito interessante, que demonstra as oportunidades que existem. Assim, eu concluo que a Lei de Execução Penal, a LEP, ela não prevê apenas que a pessoa progrida de regime, mas ela prevê diversos mecanismos, como a progressão, as suas remissões, os seus estudos, trabalhos e etc., e fazendo assim buscar o equilíbrio da justiça e a humanidade, uma vez que ele não deixou de ser humano, né? Mostrando que todo indivíduo ele é capaz de sempre mudar. Afinal, a possibilidade, né, de uma sociedade mais segura não é aquela que apenas pune, mas é aquela que tem crença e acredita na possibilidade de recomeço de todos. Dessa maneira eu concluo, acho esse tema extremamente interessante, um tema extremamente rico e oportuno de fala, não só para mim como para todos. Agradeço a oportunidade que eu, como todos os meus auxiliares de grupo, aos meus professores, defensores que me auxiliaram em todo esse tempo, assessoria, agradeço a todos. Que Deus nos abençoe. Uma ótima noite para todos. Muito obrigado.